A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança, pastoreado pelo pastor Georgen Moutinho. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o irmão Isaías Nascimento. Nós vamos comentar a lição de adulto, essa lição tão boa, tão maravilhosa mesmo, certo? A lição que vamos comentar, a lição número 9. Ela tem como tema a visão bíblica do corpo. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, você vai encontrar lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Mas antes da gente eu comentar sobre esse versículo, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e assim o canal e a palavra de Deus é propagada para os quatro cantos da terra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, que é o texto da lição, que diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática nos diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo do 12 ao versículo número 20. Eu peço que você leia com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, uma pequena parcela da introdução, nos diz assim, que Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Foi o propósito que Deus criou o ser humano. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade, certo? Ou andar em santificação. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Esses conceitos secularistas, ele ensina ou propaga um conceito de vida longe dos preceitos de Deus, longe da vontade de Deus, certo? Então, a palavra-chave que nós vamos comentar nessa lição é o corpo. Então, vamos comentar tudo sobre o corpo baseado na palavra de Deus. Quem foi que criou o corpo? Qual o propósito do corpo que Deus criou, certo? Então, tudo está dentro do estudo de hoje, irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Então, já dando aqui continuidade na nossa análise, na nossa lição, chegamos aqui no nosso primeiro tópico, que fala assim: a criação do ser humano, a origem da raça humana. Então, meus irmãos, aqui para nós sintetizarmos aqui nosso primeiro tópico, né, a gente sabe que, biblicamente falando, o homem ele foi criado por Deus a partir do pó da terra. Então, Deus usa ali as substâncias da terra e cria o homem, e do homem cria a mulher. Né? O nosso comentarista aqui diz que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela realmente ressalta isso. Que a criação do homem foi um ato divino, um ato realmente da criação do Deus Todo-Poderoso, e não foi ali algo participante de um processo evolutivo, não, mas que foi realmente criação de Deus. Então, Deus do pó da terra cria o corpo do homem e sopra nele o seu fôlego de vida, colocando nesse homem, nesse corpo, alguns atributos que eram próprios da divindade. Então, e o nosso autor declara aqui que isso é o que distingue, que diferencia o ser humano dos outros animais, ok? Deus soprou o fôlego de vida, que é o espírito de vida nesse homem, e assim ele passou a ser um ser vivente. Então, essa é a grande diferença. Veja que Deus teve, Salomão, um carinho todo diferenciado quando criou o ser humano, né? As outras coisas ele apenas falou, faça-se isso, faça-se aquilo. Com o ser humano, Deus ele realmente usa ali de um método diferenciado, um método amoroso para criar
um ser humano. Veja o significado do ser humano para Deus, Salomão. O segundo ponto nos diz assim, tem como tema a constituição do ser humano, como ele foi constituído, certo? A Declaração de Fé, que é um livro da Assembleia de Deus, ela declara que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo e a carne, o chamado de homem exterior, certo? É uma parte interna denominada de homem interior, certo? Composto de espírito e alma, certo? Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, certo? Espírito, alma e corpo. É assim que o homem é constituído, de espírito, alma e corpo. Mas cada uma dessas partes tem a sua função, quer dizer, o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, quer dizer, o espírito é o que tem a comunhão, tem a ligação. A alma é definida pelo aspecto da mente, da emoção, da vontade. A alma é onde está o nosso centro do intelecto, a nossa vontade, nosso desejo, é o que comanda tudo, certo? O corpo é a parte que volta ao pó. A Bíblia diz que quando Deus fez o corpo, construiu o corpo, o homem morre e o pó volta ao pó. A carne, o pó volta para o pó, certo? O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. A diferença é essa, que quando alguém morre salvo, tem o seu nome escrito no livro da vida, o corpo ele é transformado num corpo glorificado, num corpo diferente. Quando a pessoa morre e morre em Cristo, a Bíblia diz que ao soar a trombeta, o corpo vai ser ressuscitado num corpo transformado. É a diferença. Então, isso é o que compõe, é o que forma a constituição humana, o corpo humano. Corpo, alma e espírito. Amém, meus irmãos. Dando aqui continuidade, chegamos no nosso terceiro subtópico desse primeiro tópico, né? Estamos falando sobre a criação, a formação desse ser humano. E o terceiro subtópico fala assim, queda e restauração humana. Então, como Salomão, que nosso professor já deixou muito claro, nós somos essa tricotomia, ok? 3 substâncias coexistindo, ok? No mesmo ser. Então, meus irmãos, quando houve a queda, vamos falar agora da queda e restauração humana, quando houve a queda, esses 3 elementos, que é corpo, alma e espírito, eles foram afetados pelo pecado. Eles foram totalmente afetados pelo pecado. Não há homem que não peque. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, todo homem que nasce, já nasce realmente ali caído e carente da graça e da misericórdia do Senhor para esse resgate. Então, meus irmãos, para nós resumirmos aqui esse tópico, bem como essa tricotomia, que é essa união dessas 3 substâncias coexistindo no mesmo ser, sofreu a queda pelo pecado através do sangue de Jesus. Essa tricotomia também ela é resgatada. Então, meus irmãos, quando nós falamos de salvação, nós não resumimos a salvação em Cristo apenas para a alma, ou para o espírito, ou para o corpo. Não, mas nós incluímos esse conjunto realmente, ok, dessas 3 substâncias. Primeira substância material, que é o corpo, e 2 substâncias imateriais, ok? Que são realmente resgatados aqui pelo poder que há no sangue de Cristo. Então, se por um lado essa tricotomia foi afetada por completa pelo pecado, ok? O sangue de Cristo resgata, restaura, justifica essa tricotomia, corpo, alma e espírito, parte material e 2 partes imateriais, trazendo realmente essa restauração em Cristo Jesus, nos fazendo aí co-herdeiros de Cristo, do reino de Deus, a partir realmente da justificação pelo sangue do Cordeiro, Salomão. Amém. Então vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema a visão bíblica do corpo. Então,
tudo que a gente vai ver nesse segundo tópico é a visão bíblica do corpo extraído da Bíblia, a visão do que a Bíblia nos mostra sobre o corpo. O primeiro ponto fala sobre assim, parte exterior do homem. O que é essa parte exterior? O termo corpo, no grego que é soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, certo? Carne, do grego charis, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior, ok? Ambos os termos, tanto o corpo como a parte exterior, a carne, tanto ambos, indica a parte visível e material da natureza humana. Quer dizer, visível, material, que se pode ver, é o corpo. É ali onde se vê o corpo, certo? E a parte física é visível a todo mundo vê. O corpo ele envelhece, ele morre, certo? Em certa ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Quer dizer, tanto o corpo ele envelhece, ele fica fraco, chega às doenças, a pessoa envelhece mesmo, certo? Então, tudo isso envelhece, a alma ela volta para Deus, certo? Diz assim a lição, a carne como corpo geralmente é descrito como um sentido negativo. Olha só o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 18. Ele diz assim, ele diz assim, na minha carne não habita bem algum. Bem sei que na minha carne não habita bem algum. É um tratamento até um pouco negativo, mas ele não está dizendo, não está se referindo à sua carne física, certo? Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Paulo está falando sobre a sua natureza pecaminosa, não ao corpo físico, porque foi Deus que criou. O homem chegou ao patamar de envelhecer e morrer por causa do pecado. Deus não determinou que fosse assim. Foi o homem que escolheu esse caminho, certo? Então, assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, e de ser inerentemente mal e negativo. Então, a declaração de fé, ela nega totalmente isso, que o corpo não é. Não é. É as pessoas que usam o corpo para fins maléficos, fins que não agradam ao Senhor, certo? Então, na criação de Deus, o corpo não é. O corpo é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Então, a parte exterior do homem é isso que a lição nos relata nesse momento, Moisés. Amém, meus irmãos. Chegando agora ao nosso segundo subtópico, né, desse tópico tão interessante, que diz assim, Templo do Espírito Santo. Então, nós que somos cristãos, sabemos que uma vez justificado pelo sangue de Cristo, a partir do momento que eu confesso ao Senhor como meu Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar em mim. Por quê? Porque eu fui limpo, fui purificado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz de Calvário. Me tornei apto, não por meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, a ser nesse momento templo e morada do Espírito Santo de Deus. Logo, meus irmãos, esse templo, ele tem que ser preservado, ele tem que ser realmente ali conservado para a glória de Deus e não para a prática do pecado. Isso é o que traz aqui esse segundo subtópico, que também é muito interessante, meus queridos. Ele fala aqui, nesse sentido, essa parte material, que nós já sabemos que é o corpo, dessa tricotomia, parte material e duas partes imateriais, alma e espírito, do salvo, deve ser santa e usada para a glória de Deus. Uma vez que Deus habita em mim, na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, o Deus Santíssimo, então eu realmente tenho que usar esse meu corpo para a glória de Deus e não para a satisfação da minha natureza humana, como Salomão que deixou bem claro, ok? O problema não é o nosso corpo físico, a nossa matéria em si, mas sim a nossa natureza humana que foi corrompida pelo pecado e que agora ela foi restaurada por Jesus e somos templo e morada do Espírito Santo. Em 1 Coríntios,
1, versículo 6, lemos que o corpo dos salvos são, metaforicamente, ok? Membros do corpo de Cristo. Cristo na cabeça e nós realmente, como igreja, sendo os membros desse corpo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Isso está bastante claro para todos nós. É por isso, meus irmãos, que aquele que vive na prática do pecado, na prática realmente ali do pecado voluntária, ok? Não que nós deixemos de pecar, não é isso. Mas aqueles que vivem na prática dissoluta, realmente, ali na prática, vivendo uma vida de pecado, meu irmão, é impossível que esse seja templo e morada do Espírito Santo. Porque aquele que é templo e morada do Espírito Santo repudia a prática deliberada, voluntária de pecado. O Espírito Santo realmente ele interage com o nosso espírito e não para nos alertar em relação a essa prática. Então, não são todos aqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo e que agora passam a ser templo e morada do Espírito Santo, ok? E que usam agora essa parte material para a glória de Deus. Olha só, ele diz aqui, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Vale enfatizar sempre isso. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma, né? A gente sabe, meus irmãos, aquela passagem que, só abrindo aqui um parêntese, aquela passagem que Jesus chega no templo físico ali e faz aquela limpeza, tirando aquelas pessoas que estavam usando o templo para outro fim, alheio do fim realmente que foi destinado, ok? Que era uma casa de oração. Mas isso, meus irmãos, simbolicamente, né? Veja ali, Jesus fez aquele ato, mas simbolicamente demonstra aquilo que ele faz também com o nosso templo, com o nosso corpo, que é templo também. Ele fez essa limpeza, expulsou aquilo que não era o fim realmente que o nosso corpo foi criado, porque fomos criados para glorificar a Deus, e agora ele nos fez realmente essa casa dele mesmo, do Espírito Santo de Deus, Salomão. Amém. O terceiro ponto, ainda do segundo tópico, diz assim: glorificado na ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, ele aniquilou o império da morte. Aniquilou mesmo. Destruiu o império da morte. Por quê? Aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, 2, 14 e 15, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estava por toda a vida sujeito à servidão. Ele aniquilou, o diabo foi aniquilado. E essa obra que Cristo fez, ele garantiu a nossa ressurreição. Garantiu. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Glória a Deus, aleluia. Então, glorificado na ressurreição, porque Cristo ele foi mais do que vencedor. Ele venceu a morte. Ele venceu todo o principado. Ele ressuscitou. Ele diz assim a lição: contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa é a nossa salvação e a glorificação. E inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Aleluia! Isso já está previsto, foi profetizado, isso vai acontecer. Essa parte imaterial será reunida com um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. É essa a nossa esperança. É isso que cremos.
glorificado na ressurreição de Cristo. Ele venceu por nós, ele pagou um alto preço para nos resgatar da maldição da morte, Moisés. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso, né? Um dia teremos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Ele é fiel, fiel é aquele que prometeu para cumprir a sua palavra. Meus irmãos, chegando aqui no nosso terceiro e último tópico dessa lição muito interessante, ok? Temos assim, a visão secular do corpo, ok? Secular quer dizer, meus irmãos, uma visão comum, uma visão fora realmente daquilo que Deus entende e pretende para o corpo do ser humano, ok? A visão mundana do corpo do ser humano. E ele traz aqui, meus irmãos, dois conceitos interessantes, é o hedonismo e o narcisismo, ok? Não vamos entrar aqui nos pormenores dessas duas filosofias, porém, professor, é interessante que você se aprofunde um pouco mais no que seria, como surgiu cada conceito, cada filosofia dessa, para que você possa levar um elemento a mais nessa situação para a sua classe, ok? O hedonismo, meus irmãos, ele quer dizer, é uma filosofia que demonstra uma busca pelo prazer de forma desenfreada, ok? De forma excessiva, onde não há limites para a realização dos prazeres dessa natureza humana. Então, o hedonismo é isso, é a busca desenfreada pelo próprio prazer, pela satisfação do prazer que as concupiscências humanas levam esse ser humano a cometer. E nessa busca desenfreada, meus irmãos, ele realmente não vê limites e trata tudo como se fosse natural. O que importa é ele ser satisfeito. O que importa é ele ter prazer naquilo que ele quer, ok? E a gente vê aí as aberrações, ok? Que temos nesse mundo afora por essa busca desenfreada pelo prazer. Então, primeiro termo, hedonismo, que é essa busca desenfreada pelo prazer. E o narcisismo, meus irmãos, é esse amor excessivo pelo corpo. Nós sabemos que devemos realmente preservar o nosso corpo, devemos fazer exercícios físicos, devemos realmente nos alimentar de forma saudável, naquilo que é possível, claro. Devemos realmente cuidar da nossa parte material da melhor maneira possível. Isso é bíblico e isso glorifica o nome do Senhor. Porém, aqui é o limite. Eu tenho que cuidar de tudo isso pensando realmente em glorificar a Deus e não na minha própria glória. O narcisismo busca a própria glória, ok? Busca observar realmente esse amor excessivo que eu tenho pelo meu próprio corpo e tê-lo realmente como prioridade acima de tudo e até mesmo acima do próprio Deus, ok? Então a gente vê aí essa busca pelo corpo perfeito, ok? Para satisfazer essa agonia que o narcisista tem em seu âmago, né? Em seu interior, de realmente se amar a si mesmo. Nós sabemos que na filosofia, né? Quem deu aqui origem a esse termo morreu, né? Ele morre nessa busca, ok? Nessa contemplação do seu próprio ser, nesse grande amor levou ele à morte, né? Então a gente faz aqui uma analogia sobre isso, que o narcisista ele leva a sua alma e o seu corpo à morte. Por quê? Porque ele fica realmente alheio à parte, ok? Daquilo que Deus realmente deseja e quer ensinar ao ser humano, esse limite na devoção do seu próprio corpo, da parte material dessa tricotomia. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema erotização e libertinagem. Duas palavras que, se a gente olhar e ver o que está acontecendo hoje em todo o globo Terra, está normal isso aí. Nas passeatas, nos protestos, nas passeatas que tem por aí, certo? Muitas delas, ela usa muito a erotização e a libertinagem. Mas a Bíblia, aqui a lição diz assim, que ao formar o ser humano, Deus criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro.
Como eu falei no início, o corpo foi Deus que criou. As pessoas que usam o que Deus criou, foi bem criado, foi bem feito, usa distorcidamente, longe dos preceitos de Deus. Certo? O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. É isso onde está o pecado. Na declaração de fé, seleciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, certo? Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo, explorada pela mídia, artes, música, literaturas, eles têm outro objetivo. Tudo se vê hoje erotização, libertinagem. Você vê um comercial de um carro, tem mulheres seminuas. Vê nos comerciais simples que tem na televisão, você lê a televisão, você vê a libertinagem e a erotização solta. E estão usando crianças para fazer isso. É isso que a gente vê na nossa consciência. Você acha que Deus se aprova um negócio desse? De maneira nenhuma. E essa lição, essa aula, vem para nos alertar sobre essas coisas. Devemos lutar e não aceitar isso de maneira nenhuma. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, a parte B diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele disse: posso fazer tudo, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Então a escolha é cada um de nós. Nós que escolhemos fazer ou não fazer. Lutar contra isso ou aceitar o que ou nos conformar com o mundo. Não devemos nos conformar de maneira nenhuma. Devemos não aceitar isso que o mundo oferece. Crente tem que ser uma pessoa que luta contra todas as coisas que vai de encontro à palavra do Senhor. Ele tem que dizer não para tudo isso aí. Vai dizer sim para a verdade de Deus. Então isso a gente está falando sobre erotização e libertinagem, que está patente nos dias de hoje. É a visão secular do corpo, no qual o professor Isaías falou nisso aqui. É a visão do mundo hoje. Você liga a televisão e vê tudo isso aí, irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Infelizmente, né, nossa sociedade está totalmente corrompida pela libertinagem, que em nada tem a ver com liberdade, tá? São coisas totalmente diferentes. Meus irmãos, já chegando aqui no nosso último subtópico, tá? Vamos falar sobre agora liberdade e autonomia, para finalizarmos aqui essa lição muito, mas muito interessante. Diz assim, meus irmãos, a Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, né? Todos nós sabemos que o homem tem realmente a liberdade, essa margem de liberdade dada pelo Criador para tomar suas próprias decisões. Então, por exemplo, nós estamos aqui porque nós decidimos estarmos aqui. Nós estamos fazendo esse programa porque nós decidimos, por nossa autonomia, que Deus nos concedeu pelo livre-arbítrio, de estarmos aqui realizando essa explanação dessa revista para todos vocês, para todos nós, ok? Esse é o livre-arbítrio. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo de Deus, ok? Então tudo que nós venhamos a fazer em nossa vida, seja bom ou seja mal, realmente será alvo do juízo divino. E só Jesus Cristo ele vai definir esse grau realmente de juízo que as minhas atitudes serão aí sujeitas, tá? Então tenho que prestar muita atenção na conduta de vida que eu tomo quanto ser humano aqui nessa terra. Eu tenho que saber até onde vai a minha liberdade. A minha liberdade louva, agrada e glorifica a Deus? Ou a minha liberdade está mais atrelada à libertinagem, ok? Que desagrada totalmente ao Senhor. Eu tenho que fazer essa análise. Agora, meus irmãos, vejamos que o mundo aí fora, o mundo secularizado, o mundo decaído realmente, para eles não tem diferença nenhuma. Eles vivem realmente aí, meus irmãos, no hedonismo, vivem mesmo aí na prática da erotização, da libertinagem, tudo isso. Para eles é normal. O que não pode ser normal é para o cristão viver dessa forma.
ok? Nós, como cristãos, não devemos deixar que essas situações aconteçam no nosso meio, mas devemos ser luz em meio às trevas, levar realmente uma conduta diferenciada nesse mundo caído. Diz-se também, meus irmãos, o existencialismo ateu, ou seja, a forma do homem se autodefinir, ok? Alheio daquilo que Deus quer para ele, alheio do conhecimento de Deus, certo? Por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional, ok? Como nosso irmão Salomão já colocou aqui, o apóstolo Paulo assevera que tudo realmente, ok, eu posso fazer, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo realmente vai acrescentar para a minha vida. Nem tudo que eu possa fazer nessa terra vai realmente me dar aí algo que venha agradar ao Senhor. Tenho que prestar muita atenção em relação a isso. Diz assim, nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o seu corpo. Desse modo, seus adeptos, adeptos a essa ideia realmente aí, desse existencialismo ateu, em que o homem pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo, adeptos dessa ideia atuam contra o corpo, veja só, na legalização do aborto, ok? São pautas progressistas, na legalização do aborto, na prostituição, legalização também das drogas, legalização do suicídio assistido, conhecemos também como eutanásia, entre outros, ok? Tudo isso desagrada a Deus totalmente. Como eu falei aqui no início da minha fala, tudo o que eu fizer com o meu corpo, com as minhas ideias, com as minhas atitudes, vão ser alvo do juízo divino, ok? Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera dizendo assim, lá em 1 Coríntios 6,19: não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, todos nós temos um dono. E esse dono é aquele que nos constituiu como seres humanos. Ele se chama Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino, ok? Que nos criou. E um dia ele vai cobrar tudo o que nós fizemos, ok? Com a nosso próprio corpo, com a nossa própria existência. Aí nós vamos pagar diante de Deus por todas as nossas atitudes. Para uns, Salomão ele vai dizer, bem-vindo, benditos de meu Pai. E para outros, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Amém. A conclusão, bem rápida aqui, vamos falar algumas pequenas coisas, que diz assim, que criados aqui na Terra, quando Deus nos criou aqui na Terra, a imagem e semelhança de Deus, certo? O homem é constituído de 3 substâncias, foi isso que a gente viu, espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Quem acha que pode pecar com o corpo e não vai afetar o espírito e a alma está totalmente enganado. O corpo é morada do Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. O Espírito Santo não habita em santuário impuro. O corpo tem que estar limpo para ele habitar lá. Não vai habitar com mancha, com mácula de maneira nenhuma. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos serão glorificados, serão transformados. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio do cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Então, quem pertence a Deus deve cuidar como andar em santidade. Foi isso que a gente viu nessa lição, para que sirva de conselho para você. Cuide do seu corpo. Ele é morada, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você não pode fazer tudo que vir na telha com o seu corpo, porque você está indo de encontro à vontade do Senhor. Amém? Com isso eu te agradeço muito a sua audiência. Te peço que você
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, é de suma importância. Já te espero na próxima aula. É assim que eu peço para você. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém, meus irmãos. Compareça à sua igreja, ok? Na escola bíblica dominical. Amém. Amém.